Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Eu coloquei um post aqui mesmo no YouTube. Inclusive, se você não está inscrito, se inscreve para você receber essas mensagens, né? Esses posts que, inclusive, quando a Luna nascer, pode ser que apareça na parte de postagens aqui na comunidade do meu canal. E você precisa estar inscrito para receber, então já se inscreve, já deixa seu like para esse vídeo e vai comentando à medida que ele vai rolando, se é a sua primeira vez num vídeo de perguntas e respostas aqui, que costuma sair às sextas-feiras. São vídeos que vocês mandam perguntas, na maioria das vezes aqui mesmo no canal, né, nas postagens que eu vou abrindo, às vezes é temático, mas na maioria das vezes não é temático. Na maioria das vezes eu estou fazendo alguma coisa enquanto respondo as perguntas de vocês. Não será o caso dessa vez, porque eu estou aqui no final da gestação, gente, final mesmo. Eu até coloquei, será que vai dar tempo de responder, né? Coloquei lá na postagem, será que vai dar tempo de responder mais um perguntas e respostas antes da Luana nascer? E está dando, então eu estou aqui, né, para nós nos respondermos aqui ainda com a presença da Luana na barriga. E vamos lá, vamos adiantar aqui as perguntinhas. Mais uma vez, se inscreve no canal se você não está inscrito. E vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta que eu vi aqui e uma outra. Tem uma pergunta que tá sempre aparecendo na minha caixinha do Instagram. E eu tô meio que sempre ignorando, sabe, gente? Porque eu fico pensando assim, não é possível que a gente ainda tá nessa, né? Mas eu vou dar uma pequena respondida nela. A Ana perguntou quais são os argumentos para dizimarmos nos dias de hoje. E depois, lá para cima, a Angélica, talvez vendo essa pergunta, ela botou assim: uma dúvida que me faz pensar ultimamente é o fato das pessoas sempre perguntarem sobre o dízimo em quase todo o perfil cristão. Quando vejo isso, me parece que estão procurando alguém para dizer que não precisa dar. Vejo paradoxo. Enfim, aí eu até respondi a ela aqui um negócio, mas eu quero falar com vocês também. Realmente, gente, por isso que eu não gosto de responder essa pergunta, porque eu vejo que todo perfil de crente tem alguém perguntando essa mesma coisa e todo mundo está respondendo a mesma coisa, de que é para dizimar nos dias de hoje. Tem gente que ainda se dá o trabalho de trazer todo o argumento aí de que o dízimo ele era antes da lei, ele começou antes da lei, passou pela lei e ele continua no Novo Testamento, e a pessoa explica tudo direitinho e não adianta, as pessoas ainda estão perguntando, ainda estão querendo saber. E sim, eu acho que em muitos casos essa dúvida ela é justamente porque a pessoa não quer dizimar, por uma questão de apego ao dinheiro e está procurando algum argumento de alguém que diga que não, que nos dias de hoje, porque tem gente que diz, né, que não, que nos dias de hoje, no Novo Testamento, não existe isso de dar o dízimo. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo alguns links, porque se você quer, se realmente a sua dúvida é genuína, né, até respondi essa moça que falou depois, né, eu falei para ela assim, pode ser sim que a pessoa que pergunta, ela quer ouvir que não precisa mais. Mas pode ser também que seja uma dúvida genuína da própria pessoa, ou pode ser que ela está enfrentando questões familiares mesmo, né? Ela quer dizimar, ela sabe ela sabe que é importante, mas não sabe exatamente argumentar, às vezes contra a família dela, que é contra e tudo mais. E por isso eu te digo para você estudar realmente sobre isso. Nós temos excelentes teólogos aqui com conteúdo de graça no YouTube, dos quais eu indico o reverendo Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, que explicam em várias ocasiões, em pregações, em vídeos curtos, sobre isso, sobre essa questão que não houve uma descontinuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O que mudou foi que antes, né, então já existia antes da lei, depois ele estava na lei e depois no Novo Testamento ele deixou de ser uma obrigatoriedade enquanto lei. Em que sentido? Que no Antigo Testamento, quando uma pessoa não dizimava, ela ia
ter consequências ali dessa obrigatoriedade. Mas hoje em dia você não vai ser expulso da igreja, por exemplo, de igrejas sérias, porque você não está dizimando. Mas o dízimo, ele ainda é citado no Novo Testamento, agora não mais como uma obrigatoriedade de lei, mas como algo que você faz de coração e com alegria. Eu vi o Nicodemos falando uma vez, que ele fala assim, quando você converte, o seu bolso tem que converter junto, sabe? E que assim, não é que dar o dízimo, você vai ser salvo porque você dá o dízimo, mas é um sinal, é um fruto de que você foi salvo, o fato de que você não vai estar mais idolatrando o dinheiro, não vai ter mais esse apego com o dinheiro, que de todos os pecados que a Bíblia cita, esse apego ao dinheiro, essa avareza, é o único que é citado como uma idolatria, tá? Então, eu vejo muito, e eu vejo mesmo, eu vejo isso mesmo, esse apego ao dinheiro muitas vezes é o que impede pessoas de estarem na igreja, porque elas não querem desapegar dessa questão financeira e elas acham um absurdo a questão do dízimo. Mas, gente, o dízimo ele é bíblico, né? E no Novo Testamento ele é dito exatamente, né, que dá e dá com alegria. Vou deixar um trecho aqui para vocês de uma coisa que eu vi o Hernandes Dias Lopes falando, né, que nunca viu uma pessoa dizimista achar ruim. Então você está apenas devolvendo ao Senhor, né? Você não está dando o dízimo, você não está pagando o dízimo, você está devolvendo ao Senhor o que já é dele. E sim, para além disso, você está contribuindo para o avanço do reino, tá? Então eu vou deixar esse conteúdo aqui embaixo. Se você tem interesse genuíno de saber, você vai estudar para saber. Mas se o que você quer é uma resposta para que você fique tranquila de que você não precisa dar o dízimo, você precisa cuidar do seu coração pecaminoso, da idolatria que você está tendo com o dinheiro. A Itzlau está sempre presente. Eu queria saber seu nome, porque eu sei que seu arroba é @Itzlau, mas eu não sei o seu nome nisso, né? Então, por favor, me diga seu nome na próxima, porque você está sempre presente com boas perguntas, inclusive. Então, ela disse que ela tem 26 anos e ainda se sente muito perdida quanto à vida profissional. Tem alguma dica? Ao mesmo tempo, que eu quero muito fazer faculdade, sinto que hoje em dia já não é algo tão necessário assim. Aliás, qual sua profissão? Não, qual profissão você teria tirando a que você exerce atualmente? Você se sente realizada nessa área? Tá, vamos por partes aqui, começando pelo final. Eu sou formada em comunicação social e eu trabalhei por muitos anos na área de comunicação. Mas, assim, sempre foi muito direcionado, né? A minha formação, gente, eu me formei em 2011, tem um tempo. E eu comecei a trabalhar quando a internet redes sociais ainda eram mato. Então, desde o começo, eu trabalhava muito com esse negócio de redes sociais, conteúdo para empresas. Então, eu trabalhei sendo parte do marketing de um shopping center, depois sendo gerente de marketing de um outro shopping center, e eu amava isso. Depois eu trabalhei numa revista, depois eu trabalhei numa agência de publicidade por 3 anos, depois eu trabalhei como gerente de marketing, e isso na agência de publicidade, também trabalhando com conteúdo para redes sociais dos clientes, né? Depois eu trabalhei mais 3 anos numa editora, tá? Numa editora cristã, a editora Monergismo, como gerente de marketing. Depois eu trabalhei por 3 anos. Meu negócio com 3 é um negócio de doido, né? Mas na presidência da República, na parte também de comunicação. E eu não me arrependo, assim, eu gostei muito de atuar na minha área. E a formação foi muito importante. E a formação, ela é muito importante, ainda que a gente vê hoje em dia essa desvalorização
da formação acadêmica, né? E a gente vê muito disso justamente por causa desse boom aí de influenciadores, desse boom aí de gente que está ganhando muito dinheiro, sem formação alguma, e que para eles, de fato, parabéns, meu amor. E o outro, ó, cadê o laranjinha? Tem um ali, ó. E que estão aí ganhando muito dinheiro sem nenhuma formação, e que para eles parar agora para fazer faculdade não parece que vai valer a pena para eles, né, como criadores de conteúdo. Mas, gente, a formação acadêmica ela é muito importante para a maioria absoluta assim, das atuações profissionais. E você ficar se baseando em influenciadores não é uma boa ideia, porque, gente, se você colocar isso dentro de um total, você vai ver que é uma porcentagem muito pequena que dá certo o suficiente para estar se sustentando aí, para conseguir se sustentar por meio de redes sociais. Acaba virando uma ambição para muita gente, porque você vê pessoas aí ganhando dinheiro aparentemente fácil, né? Que não é fácil, são poucas as que ganham realmente dinheiro com redes sociais, com seus conteúdos. E aí acaba que você fica meio desmotivado, né? Tipo, tem uma pessoa ali ganhando muito dinheiro, sem ter feito faculdade, né? Sem ter gastado tempo, sem ter estudado para fazer nenhuma faculdade, e você meio que vai ter que passar por tudo e ainda trabalhar, né, para outra empresa. Eu sei que é complicado, mas cuidado com as motivações, cuidado com onde está seu coração, cuidado com o que você está querendo fazer com a sua vida profissional, cuidado com você está focando justamente nisso, em querer dinheiro. A gente falando de dinheiro aqui de novo, né, de idolatria de dinheiro. Você está querendo buscar dinheiro, fama, né, uma vida fácil, e não pensando realmente nos seus dons e talentos que Deus te deu e como Deus quer te usar no meio da sociedade. Se a gente só tiver influenciadores digitais por aí, né, vão faltar muitos profissionais, vamos ficar aí, vai dar ruim, vai dar ruim. A Ana Bernardes de Souza, eu não li as perguntas antes, eu só vi aquela do dízimo. A Ana Bernardes de Souza, que também está sempre presente aqui, um beijo, querida. Você pode dar umas dicas sobre como organizar 2026 com disciplinas espirituais, começando com a hora do devocional, por favor? Bom, meu 2026, né, vai vir aí com um bebê recém-nascido, ainda estará recém-nascido quando o ano virar, e um outro bebê, como vocês estão vendo aqui no vídeo, com muitas interrupções. Então, se eu tenho dicas para dar, são dicas na teoria, né, gente? Porque eu vou passar um tempo em função da organização da vida, né? De como as coisas vão caminhando, de como as coisas vão se ajustando. Mas na minha realidade, focando em organizar rotina, que foi algo que nos ajudou demais com o Arthur. E eu sei que será algo que vai ajudar muito com a Luana e com os dois juntos. A rotina ela é fundamental. Então, independente da sua realidade, rotina é fundamental. Você estabelecer, não que... Eu sei que tem gente que não gosta dessa coisa engessada da vida, né? Mas a rotina ela tá aí para te libertar. Organizar uma rotina tá aí para te libertar. Então, primeiro uma dica rápida, assim, você precisa estabelecer o que é horas certas aí de coisas que você tem que fazer no seu dia, né? Então, não sei como é que é a sua realidade, mas pega um papel, pega uma caneta e anota aí coisas que todo dia você faz. Vamos supor, todo dia de manhã eu dou uma geral na minha casa, todo dia eu faço um almoço novo, né, do zero, e aí eu tenho à tarde... Talvez eu vou num pilates, eu vou numa academia, não sei, né? Não sei como é que é a sua realidade. Mas coloca as coisas que você já faz. Entenda como é que tá seus horários, para que você possa incluir aí as coisas mais importantes, como você mesmo disse, a sua hora devocional. Seja cedo de manhã para você, seja à tarde, seja no final do dia, quando melhor te encaixa. Mas eu entendo que... você precisa estabelecer rotina e viver essa rotina, né? Organizar essa rotina. E rotina, o que eu quero dizer?
ela dá trabalho, né? Você precisa fazer aquilo todo dia. Então, você tem que fazer, sabe? Então, por exemplo, tem um negócio que eu tô tentando já tem um tempo incluir na rotina do Arthur, eu e o Diego, que é uma questão dele, ele mesmo escovar o dente dele no banheiro. Que quando a gente faz, dá certo, mas a gente, como não estava na rotina antes, a gente vive esquecendo. Então, assim, é algo que a gente tem que incluir, que tal hora, que é a hora que ele toma o banhozinho dele, a gente já botar a escadinha dele lá para ele fazer isso todos os dias, para virar uma rotina, sabe? Vamos lá. A Mamãe Online disse o seguinte, não, Mamãe On Life disse o seguinte: uma mãe solo que foi abandonada com 2 filhos poderia ter esperança de um dia encontrar outra pessoa ou deve buscar contentamento do jeito que está? A sua pergunta, ela é ótima e ela é muito interessante porque ela descreve a situação de todo mundo, em algum ponto, né? Lidando com alguma coisa. Mas especialmente de toda mulher solteira, quer ela seja divorciada, né, tenha sido abandonada, viúva ou solteira. Devo ter esperança de encontrar outra pessoa ou buscar contentamento do jeito que está? As duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. Mais uma vez, como eu sempre falo, tem texto meu no Voltemos ao Evangelho sobre isso. É muito difícil para o cristão entender o contentamento. Muito difícil. Que contentamento não é sobre não desejar outra coisa, não ter esperança por outra coisa. Então eu gosto sempre de tirar desse aspecto aí de relacionamento para você visualizar melhor, mas é a mesma coisa de você estar num emprego em que a sua posição ali do trabalho é uma posição que tá te dando sustento, tá sustentando a sua casa, tá ajudando na sua família, é um bom trabalho, mas você almeja crescer profissionalmente ali e alcançar um cargo maior, um cargo melhor, com um salário melhor. O fato de você desejar alcançar algo melhor, algo maior, não significa que você precisa ter o descontentamento com onde Deus te colocou ali naquela função, naquele trabalho. Não significa que você não vai ter gratidão pelo salário que sustenta a sua família, que o salário que você tem, o trabalho que você tem. Então, para o cristão é muito difícil entender isso, que o contentamento não significa você não ter esperança de outra coisa. A gente lida com o querer algo melhor, ou querer algo maior, ou querer algo diferente. A gente lida como se fosse algo que, assim, eu preciso estar insatisfeita com isso daqui para querer outra coisa. O que faz sentido em algumas coisas, mas nessa questão não faz nenhum sentido. Então você deve estar contente do jeito que está, vivendo sua vida como ela está, para a glória de Deus. Você precisa viver bem do jeito que você está, para a glória de Deus, fazendo tudo para glorificar o nome de Deus. Mas está tudo bem, você tem esperança de encontrar alguém, você orar por isso, inclusive. A Natália Moraes disse assim: Ana, você acha que um homem trabalhador e ao mesmo tempo mesquinho pode ser tolerável num casamento? Vou dar um exemplo. Tenho uma amiga que é casada, ela disse que o marido é bom, trabalhador, porém mesquinho. Ele só ajuda com a feira e as contas por ser a obrigação dele. Mas quando ela precisa de itens básicos como hidratante, perfume, enfim, de mulher, ela tem que dar o jeito dela para conseguir. Ele é CLT, ela trabalha informal. Qual a sua opinião? Assim, é uma pergunta complicada, porque é o seguinte, ela está casada com ele. O que é não ser tolerável? Precisa ser tolerável, ela precisa ser uma mulher sábia que edifica a casa dela. É claro que se ela está dizendo que ele é mesquinho, ela está dizendo que ele cumpre com as obrigações dele, então que bom que ele cumpre com as obrigações dele. Mas essas coisas que ela está dizendo, perfume, hidratante, nananã, é porque, assim, isso é uma coisa que a gente está lendo uma versão, né? A gente talvez precisava ouvir a versão do marido, o que ele diz sobre isso, se realmente ele lida dessa forma como está sendo dita, que está me parecendo bastante esquisita. Mas a minha opinião é que
se realmente é uma questão de mesquinharia, se realmente é uma questão de ele não estar cuidando delas, ele não está cuidando da família dele por mesquinharia, que eles juntos, né, que ela procure o pastor, a liderança dela, para que a liderança trabalhe isso no coração dele. Mas não existe uma questão aqui de ser tolerável. Ela está casada e ela vai trabalhar, né, vai edificar o lar dela, vai afiar o marido dela para a santificação dele e ele a santificação dela. E o que tem que ser feito aqui, na minha opinião, se eles não estão conseguindo conversar sobre isso, e se é algo que está sendo tão difícil para ela, dela achar que ele não está fazendo, cuidando da família, falar com a liderança, os dois conversarem com mediação aí da liderança da igreja. Ainda a mamãe OnLife perguntou se eu moraria em São José dos Campos para sempre, o que mais gosta daí? Eu espero que sim, eu espero morar em São José dos Campos para sempre. Eu sou filha de militar, passei anos mudando de cidade em cidade, a cada 3 em 3 anos. Então eu tenho muito desejo de ficar numa cidade, que meus filhos cresçam num lugar por mais tempo. Eu vejo várias vantagens em ter crescido mudando muito de cidade, mas meu desejo é ficar quietinha e ver meus filhos tendo amigos e crescendo num só lugar. É o meu desejo, meu também, né? Eu sossegar um pouquinho agora. A Jamila Francisco disse assim: é necessário que um rapaz ou uma jovem cristã informe a liderança quando está a gostar de alguém da igreja, mesmo antes de um relacionamento começar? É realmente uma dúvida, pois não sei se essa conversa deve ser apenas para receber conselhos ou também pedir autorização. Eu não sei qual é a igreja que você faz parte, Jamila, mas autorização certamente que não. Eu não acho que é necessário conversar com alguém da liderança quando você está interessada, quando você está gostando de alguém. Eu acho que para começar um relacionamento é legal, né? É legal você dizer olha, estou conversando com tal pessoa, a gente está conversando e se conhecendo com a intenção de entrar num relacionamento, para que a liderança, né, possa se envolver. Possa se envolver, possa ajudar vocês, possa acompanhar vocês. A Gabriela Duarte, um beijo, Gabi, também sempre presente. Como lidar com problemas familiares dentro de casa com pessoas tão próximas e não se deixar afetar? Porque não é um problema com você ou que você não tem controle sobre a situação. O problema é pecado de uma das partes e isso ainda me afeta profundamente porque fere alguém que eu amo. Assim, é difícil isso de você querer não ser afetada, sendo que você está convivendo ali dentro, você está vendo esses problemas diariamente, você está lidando com as consequências desse problema, ainda que eles não sejam diretamente com você, mas são com alguém que você ama. Então, eu não acho que você talvez precisa buscar não ser afetada, porque você vai ser afetada, mas assim, enquanto você está dentro dessa casa, enquanto você está convivendo dentro dessa casa e tendo que lidar com isso, as formas de você amenizar o quanto isso te afeta, realmente, minha irmã, por enquanto você depende, enquanto você precisa estar aí dentro, é você orando, é você colocando essa situação diante de Deus, confiando que Deus pode intervir, porque Ele pode intervir. E ajudando naquilo que você pode ajudar, até onde você pode ir. E vivendo a sua vida, que você vai poder sair dessa situação de uma forma ou de outra, mas fazendo as coisas que tem que fazer, né? Não sei se você estuda, se você trabalha, vai fazendo o que você tem que fazer e vivendo a sua vida, porque ainda que Deus tenha te colocado nessa situação agora, você também tem a sua vida para lidar. Camila Pinheiro perguntou quais conselhos você daria para quem está se planejando morar sozinha em outro estado bem distante do seu de origem, com uma irmã de familiar apenas, a qual já tem família. Eu não entendi o final, Camila, mas eu tenho um vídeo inteiro aqui sobre morar sozinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Se eu não deixar, me lembra, por favor, que a cabecinha de grávida, mesmo na edição, pode esquecer.
Mas eu falo bastante sobre isso de morar sozinha. Eu morei sozinha, muito longe da minha família, tal, por muitos anos. Então lá eu converso um pouquinho sobre isso. A Sabrina disse: o que você acha da abertura à vida dos católicos? É fé ou é imprudência? Sabrina, eu falei há uns dias aí, há uns meses, semanas, no meu Instagram, levemente sobre esse negócio de ser aberto à vida, e choveu gente pedindo para eu falar mais. E a todo mundo que pediu para eu falar mais, eu respondi assim: eu vou esperar um pouquinho para entrar nessa briga, né, para comprar essa briga aí, depois que a Luana nascer, depois que eu passar o puerpério, que aí eu entro nessa polêmica, aí eu entro nessa treta, porque por enquanto eu estou cansada, eu estou sem paciência, né, no final de gestação. Então, assim, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu irei entrar nesse assunto. Mas agora, não. Me cobrem quando as coisas aqui já estiverem mais tranquilas, mais calmas, e aí eu vou estar com energia para viver, né? Viver todo o hate que eu vou receber quando eu falar mais sobre esse assunto. Melina Maria de Souza disse assim: como lidar com as frustrações ao se relacionar com alguém, no sentido de que você não esperava que a pessoa fizesse tal coisa? Melina, não criando expectativas de que essa pessoa vai atender às suas expectativas, né? Então a gente se decepciona, a gente se frustra com aquilo que a gente colocou também nossas esperanças, sabe? Então, assim, existem. Você pode ter certeza que a pessoa que você está se relacionando, seja uma amiga, seja um rapaz, seja o seu marido, seja o seu filho, vai te decepcionar. Isso é uma certeza que essa é a certeza que você pode ter. Essa pessoa vai te decepcionar, ela vai fazer alguma coisa que você não esperava, porque ela é pecadora, porque você é pecadora, ainda que vocês sejam cristãos. Então, você, às vezes, ela vai fazer alguma coisa e vai te decepcionar por causa do seu próprio pecado, às vezes por causa do pecado dela. Então, já botando essas coisas no seu devido lugar é um bom começo, sabe? Mas para você lidar com essas frustrações ao se relacionar com ela, não sei se é um relacionamento que você é obrigada a continuar com ele, ou você estava se relacionando, se frustrou, terminou aí, não sei, um namoro, e ficou decepcionada porque não esperava que a pessoa iria fazer aquilo, mas é você realmente buscando perdoar, sabe? E buscando perdoar, seja você também buscando levar essa pessoa ao arrependimento, então conversando com ela, né, mostrando para ela que o que ela fez foi um pecado, talvez, né, obedecendo Mateus 18, eu não sei qual é o que aconteceu, você, né, é muito vaga essa sua pergunta, mas se é uma pessoa crente, realmente você levando-a ao arrependimento para que esse relacionamento de vocês possa ser restaurado, né? Aí, mas eu não sei de que relacionamento você está falando e tudo mais. A Rose de Souza perguntou: oi, Ana, tudo bem? Quando alguém estiver conhecendo uma pessoa, seja homem ou seja mulher, ela deve prestar atenção na família da pessoa? Quer água? Na família da pessoa, no caso, como os pais são, se são cristãos ou não, ou se isso é algo que não deve ter um peso, levando em consideração a pessoa amar a Deus acima de todas as coisas. Nunca sei responder sobre esse assunto. Então, Rose, eu creio que sim, é importante observar a família da pessoa, observar a relação da pessoa com a família dela, mas eu não diria. Mas eu acho que o peso que se coloca nisso é preciso dosar, sabe? Porque, assim, tem muitas pessoas, muita gente mesmo na igreja, que a família não é cristã. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, você vai colocar a família da pessoa no mesmo nível de avaliação que você está colocando o rapaz que você está conhecendo? Não funciona assim. Então, assim, o importante é aquela pessoa.
Bênção se a família é cristã, bênção se eles têm um bom relacionamento. Agora, se eles não têm um bom relacionamento, se a família não é cristã e tudo mais, o importante é entender como que esse pretendente lida com tudo isso, né? Então, assim, eu já vi muita gente sofrendo muitas consequências por causa da família. É uma família que É uma família que o marido ajuda muito financeiramente, isso afeta muito as finanças da própria família ali, né, da esposa e dos filhos. Tudo isso tem que ser conversado, tudo isso tem que ser analisado antes, tá? Tudo isso tem que ser muito bem visto antes. Então, eu acho que depende mais, no meu ver, assim, depende mais de como a pessoa que você está conhecendo lida com a família aí, independente da família ser crente, não ser crente, enfim, das dificuldades aí familiares. A Bianca Vitória, ela mandou uma pergunta bem longa aí sobre a família dela, ter se afastado da igreja, especialmente o irmão dela, né? E como que ela tá sendo difícil para ela, desse irmão mais velho dela, não a escutar, não querer voltar para a igreja, né? E que ela tem muito medo dele se desviar por estar confortável desse jeito morno que ele tá. Mas, Bianca, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Ela diz que tem 15 anos e o irmão tem 2 anos a mais que ela, então o irmão dela tem 17 anos. Os dois são menores de idade, né? E ela diz que tem 3 anos que a família não vai para a igreja. Então não é só o irmão. E, Bianca, eu entendo, eu compreendo a sua preocupação. Ela é legítima. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante. Você não pare de orar, não pare de evangelizar seu irmão, mas não ache que você é a mãe e o pai do seu irmão, tá? Então, assim, não é sua responsabilidade achar que você vai obrigar, achar que você é responsável por alguma coisa sobre isso, porque não é. É obrigação dos seus pais. Seria obrigação dos seus pais, e os seus próprios pais não estão mais indo na igreja, então como obrigar seu irmão a ver a importância de estar na igreja, né? Vai mostrando a importância, vai orando por ele, ore muito por ele, não desista de orar, mas você precisa, para você ter paz também, sair dessa posição de achar que é sua responsabilidade aí. Você se preocupa com ele, então ore por ele, evangelize, fale de Jesus, fale da importância de igreja para toda a sua família, mas é o que você pode fazer, existe um limite, você não vai poder pegar, amarrar e levar para a igreja. Talvez seus pais pudessem fazer isso, mas você não pode. A Catarina falou assim: Oi, Ana, estava assistindo sua pregação sobre o seu livro pela Fiel Digital e fiquei me questionando como você aprendeu a pregar, você já teve medo de falar em público? Se sim, como você lidou e como você aprendeu e lidou com isso? Catarina, assim, como eu sou formada em comunicação, lidei com isso na própria faculdade e tal, mas a minha própria personalidade, assim, eu nunca tive medo de falar em público, então eu sempre fui aquela pessoa que apresentava os trabalhos na escola, já tive banda, já cantei em banda, então assim, eu não sou uma pessoa com medo de palco, não sou uma pessoa com medo de pessoas, não sou uma pessoa tímida, assim, não sou uma pessoa que tem dificuldade para falar em público, então meio... Sempre foi de mim isso, desde muito nova. Então, não tenho medo de falar em público, não tenho vergonha. Eu sou uma pessoa sem vergonha. Com relação a palestrar, eu acho que assim, eu não fiz nenhum tipo de treinamento, não fiz nenhum tipo de curso, eu apenas escrevo tudo que eu tenho para falar e normalmente eu tô com tudo que eu tenho para falar escrito, sabe? Na hora das palestras e é isso, eu acho que a gente vai sendo influenciado, né, pelas pessoas que a gente escuta, então eu tive muita influência do pastor Emílio Garofalo Neto, que foi meu pastor por muitos, muitos anos, enfim, das pessoas que eu admiro aí, mas eu não sei muito como explicar isso. E a Lia Xavier, que também está sempre presente aqui, um beijo, Lia,
Queria saber sobre o jejum. Eu já perguntei lá no Instagram. Não sei se você respondeu, respondi. Mas queria saber a melhor forma de fazer. A importância na nossa vida espiritual. Obrigada pelos ensinamentos. Deus abençoe seu parto. Amém. E essa é a última pergunta aqui. Lia, eu vou deixar para você o link de um livro maravilhoso que eu aconselho muito que você leia, que é do John Piper, sobre jejum. E aí ele vai falar sobre a importância para a sua vida espiritual, formas de fazer também. Então eu indico demais essa leitura para vocês. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui já no clima natalino. E fica de olho aí nas postagens, que eu vou abrir outras postagens para responder vocês. Vamos ver, né, quantos vídeos mais vão sair aí antes da Luaninha nascer. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.